Olá, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios da unidade 2 do capítulo que fala sobre tabela periódica. Esse capítulo está na apostila 2 e vamos resolver esses exercícios da seção para casa, página 310, a partir do número 8, já que na semana que vem, na semana passada, na verdade, nós já resolvemos até o número 7. Então, vamos lá. De acordo com as propriedades periódicas dos elementos químicos, analise as proposições a seguir. A gente tem aqui uma tabela periódica para nos auxiliar, né? E vamos ler aqui as proposições. O tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da direita para a esquerda nos períodos e cresce de cima para baixo nos grupos. Então, vamos lá. O que é o raio atômico primeiro? A gente pode fazer uma analogia com o raio da circunferência, né? O raio de uma circunferência é a distância do centro da circunferência até o comprimento dessa circunferência, né? Até a região do limite da circunferência. O raio atômico é uma ideia parecida, é a distância do núcleo até a última camada, certo? Esse é o raio atômico. Então, eu tenho aí um raio atômico de um elemento que tenha uma camada. Se eu tiver duas camadas, eu tenho aqui o raio atômico de um elemento que tem duas camadas, ok? Distância do núcleo até a última camada. O que a gente pode associar isso com a tabela periódica? Vamos olhar aqui primeiro dentro de um grupo da tabela periódica. Eu vou escolher esse grupo aqui, mas serve para qualquer grupo, tá? O que está acontecendo? À medida que a gente desce nesse grupo, está aumentando o número de período, né? Primeiro período, segundo período, terceiro período. E o que é o número de períodos? É o número de camadas. Então, à medida que a gente desce, está aumentando o número de camadas. E como a gente pode olhar aqui nesses átomos que eu desenhei, quanto maior o número de camadas, maior o átomo, certo? Então, essa setinha aqui, ela representa também como está crescendo o raio, certo? Ele está crescendo aqui para baixo dentro de um grupo, já que está aumentando o número de camadas. Então, essa parte aqui está certa, cresce de cima para baixo dentro dos grupos, ok? E o que acontece no mesmo período? Vamos supor, vou pegar esse período aqui, certo? Serve para qualquer um. O que será que acontece dentro dos períodos? Aqui a gente vê que na tabela periódica, né, dentro de um período, à medida que a gente vai andando para a direita, né, vai aumentando o número atômico, certo? E o que é o número atômico? É igual ao número de prótons. Os prótons são partículas de carga positiva que ficam dentro do núcleo, certo? E ao redor, na eletrosfera, ficam girando os seus elétrons, certo? Aí, o que tem? Eu estou representando aqui a eletrosfera no total, tá? Não estou dividindo em camadas ainda, não. Vamos imaginar um átomo esférico, por enquanto. Só para facilitar nosso entendimento, ok? O que acontece? À medida que eu vou aumentando o número atômico, eu estou aumentando aqui o número de prótons. O número de elétrons também aumenta, né? Só que quando eu boto mais carga positiva aqui, eu estou aumentando a atração que o núcleo faz sobre essas cargas negativas. Então, esses elétrons, eles tendem a se aproximar mais do núcleo devido a essa atração. Então, à medida que eu vou colocando mais prótons, o raio vai diminuindo, porque ele vai atraindo mais os elétrons, certo? Então, quanto maior o número atômico, menor vai ser o raio. Ou seja, se o número atômico cresce para a direita, o raio, então, vai crescer para a esquerda, tá? Então, o raio da tabela periódica cresce para a esquerda. Aqui ele está dizendo, cresce da direita para a esquerda, então essa afirmativa está correta. Próximo, o tamanho do raio atômico dos elementos químicos cresce da esquerda para a direita. A gente já viu que é falso, né? Ele cresce da direita para a esquerda. 3. O iodo apresenta raio atômico menor do que o cloro. Então, o iodo está aqui, o cloro está aqui. A gente viu, que o raio cresce para baixo, né? O iodo tem duas camadas a mais que o cloro, então ele é maior e não menor do que o cloro. A terceira afirmativa também está falsa. 4. O nitrogênio apresenta raio atômico maior que o flúor. Nitrogênio, flúor, o raio cresce num período para a esquerda, então o nitrogênio realmente é maior que o flúor.
Então, as afirmativas verdadeiras são a 1 e a 4, letra D é a nossa resposta. 9. Observa o esquema da tabela periódica suprimida as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos, no qual estão destacando-se alguns elementos químicos, certo? Então, a gente vai trabalhar em cima desses elementos que estão destacados. Sobre tais elementos químicos, assinale a alternativa correta. Então, letra A. O hélio é um calcogênio, ó. O hélio tá aqui, ó. Essa última coluna aqui não é chamada da coluna dos calcogênios, não é o grupo dos calcogênios. Esse aqui são os gases nobres, ok? O grupo 17 são os halogênios. A gente tem aqui, ó, os gases nobres são 18. E o grupo 16, esses sim, são os calcogênios, ok? Então, a letra A tá incorreta. B. Cromo pertence à família 6B e ao quarto período. Então, hoje em dia, a gente utiliza mais para dar nome aos grupos, né? A gente numera na ordem. Ó, esse seria o grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4 e vai indo. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vai do 1 ao 18, tá? Mas antigamente, a gente tinha o nome das famílias como, ó, primeira coluna era a família 1A, família 2A, aí pulava para cá, ó. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, tá? E aqui, quem era que estava aqui? Era a família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Esses três aqui eram o grupo 8B, 1B e 2B. Não tinha muita lógica olhando assim, né? Mas, já que a questão está pedindo para essa nomenclatura antiga, tudo bem, a gente vai usar. Então, ele está dizendo que o cromo, ó, o cromo está aqui, está no grupo 6B? Sim, ele está. E está no quarto período? 1, 2, 3, quarto período, né? Ele está no quarto período, sim. Então, essa é a nossa afirmativa correta. Mas vamos ver as outras opções também. O raio atômico do frâncio é menor que o raio atômico do ácio. Raio atômico a gente viu que cresce para a esquerda, então do frâncio ele é maior e não menor, ok? D. Ferro e ácio pertencem ao mesmo período. Para eles estarem no mesmo período da família, eles precisam estar na mesma linha. O ácio está no mesmo período do frâncio e não do ferro. Ele está no mesmo grupo do ferro, mesma coluna, mas não no mesmo período. Para estar no mesmo período, precisa estar na mesma linha. E letra E. Lítio, potássio, frâncio apresenta os elétrons mais energéticos situados no subnível P. Também não. A gente viu na aula anterior de exercícios que todo mundo desse grupo aqui tem a sua distribuição eletrônica terminando em S1, tá? O segundo grupo, a distribuição eletrônica termina em S2. Aqui que começa, ó, no terceiro, do 13º grupo, do P1, P2, P3, P4, P5, e aqui todo mundo termina em P6, tá? Então, eles não terminam em P, eles terminam em S, mais precisamente em S1, certo? Então, vamos para a próxima questão, questão número 10. A tabela periódica pode ser utilizada para relacionar as propriedades dos elementos com suas estruturas atômicas. Essas propriedades podem ser aperiódicas e periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores semelhantes para intervalos regulares, isto é, repetem-se periodicamente. O gráfico a seguir mostra a variação de uma dessas propriedades, a energia de ionização do primeiro elétron em electrovolts para diferentes átomos. Então, nós temos aqui o nosso gráfico, né? Aqui na vertical está crescendo, né? A energia de ionização, e aqui na horizontal nós temos o número atômico. Com base no gráfico e em conhecimentos de química, responda os itens a seguir. Então, nós vamos responder esses itens, vou repetir aqui o gráfico para a gente ficar observando eles, ok? Letra A.
Como se explicam os elevados valores de energia de ionização para elementos dos números atômicos 2, 10 e 18? Então, aqui, ó, número atômico 2, 10 e 18, eles têm elevados números de energia de ionização, valores de energia de ionização. Primeiro, a gente tem que saber o que é a energia de ionização, tá? Todas as propriedades periódicas, para a gente entender como elas crescem, a gente tem que saber o significado delas, ok? Então, energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron, certo? Então, imaginem, ó, um átomo bem pequenininho, né? Vamos imaginar um átomo bem pequenininho, tá? Vou fazer aqui como se fosse o núcleo dele, ok? E aqui eu tenho a camada de valência. Vou comparar aqui, ó, com outro átomo que tenha várias camadas, ou seja, a coordenação motora tá ótima, né? Ele é bem grande, ok? Então, esse elétron aqui é o elétron que vai ser arrancado, sempre o elétron de valência. Esse elétron aqui, nesse átomo, é o elétron que vai ser arrancado. Esse átomo pequenininho, o elétron está bem próximo do núcleo, né? Ou seja, ele está bem atraído, ele está bem preso ao núcleo. Então, para a gente conseguir arrancar ele, a gente vai precisar de uma energia muito alta, certo? Ou seja, a energia de ionização é muito alta. Esse elétron aqui, ele já está bem distante do núcleo. Então, a energia de que eu vou precisar para arrancar ele, ela vai ser um pouco menor, porque se ele está mais distante do núcleo, ele está menos atraído. Eu consigo arrancar ele com uma energia menor, ok? Então, quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo? Para esses elementos aqui, ainda tem um caso especial, tá? Porque esses elementos, ó, a gente vai ver eles aqui na tabela periódica, ó, número atômico 2, número atômico 10 e número atômico 18. Todos eles são gases nobres. Todos eles têm a sua última camada completa, ó, seu subnível completo em P6. Se eles têm esse subnível completo, eles já são estáveis. Então, se eu for arrancar o elétron dele, eu vou desestabilizar. Então, a energia que eu preciso para desestabilizar esse elétron vai ser muito grande, certo? Para desestabilizar esse átomo, na verdade, vai ser muito grande, ok? Então, aqui, ó, nossa resposta, ó. Esses elementos são gases nobres e contêm a última camada completa. São muito estáveis e, para retirar um elétron, iria desestabilizá-los, requerendo uma energia muito alta, ok? Então, o que mais influencia nos gases nobres é que, para a gente arrancar esse elétron, a gente vai desestabilizar esses átomos, né? Então, requer muita energia, ok? 2. No intervalo de Z igual a 3 a Z igual a 10, observa-se o aumento da energia de ionização. Como se explica esse aumento de energia? Então, vamos olhar, ó, de Z igual a 3, número atômico igual a 3, até o número atômico 10, né? A energia de ionização está aumentando. O que eu falei no slide anterior? Que quanto menor o raio, maior a energia de ionização, certo? Então, para cá, a energia de ionização está crescendo. Por quê? Porque nessa direção, o raio vai diminuindo. Lembra que a gente viu que o raio cresce para a esquerda? Então, se o raio cresce, vou botar aqui, ó, o raio cresce para baixo e para a esquerda. O raio, tá? Então, a energia de ionização vai crescer ao contrário, para cima e para a direita. Energia de ionização, ok? Então, tá aí a nossa resposta. Nesse intervalo, o raio atômico diminui. Isso faz com que os elétrons estejam mais próximos e atraídos pelo núcleo. Sendo assim, é necessária uma maior energia para retirá-los. Certo? C. Por que o elemento de número atômico 19 apresenta menor potencial de ionização entre os elementos representados? Então, aqui, ó, os números atômicos que a gente está representando, ele vai do número atômico 1, né, que é o hidrogênio, até o 30, certo? Então, a gente está representando aqui, ó, do 1 até o 30. São só esses elementos que estão sendo representados aí, né, nesse gráfico. E se vocês repararem, o número atômico 19, que é o que ele está falando, né, é o que representa a menor energia de ionização, ó. Ele está aqui, 19.
Ele está no 4º período. Então, de todos do grupo dele, ele é o que tem maior número de camadas. Então, ele é o maior. E a gente também viu que o raio cresce, né, para a esquerda. Quanto menor o número atômico, maior o raio, né? Ou seja, o potássio, de todos os elementos que estão citados aqui nesse gráfico, o potássio é o maior deles. Se o potássio é o maior, então ele é o que tem menor energia de ionização. Porque a gente viu que é o contrário, né? Quanto menor o raio, maior energia de ionização. E o contrário também serve, né? Quanto maior o raio, menor energia de ionização, certo? Então, dentre todos os elementos citados, o elemento de número atômico 19 é o de maior raio. Sendo assim, seu elétron de valência encontra-se mais solto e mais fácil de ser arrancado. Então, ele exige uma menor energia, já que ele está mais fácil de ser arrancado. Ok? Letra D. Que número atômico entre os elementos apresentados no gráfico tem maior tendência a formar um ânion? Então, vamos lá, ó. Temos representado aqui do número atômico 1 até o número atômico 30, né? São esses que estão representados, tá? Para formar um ânion, a gente já, quando a gente vai fazer a energia de ionização, a gente tira um elétron. Se a gente está tirando um elétron, a gente está transformando em cátion, certo? Agora, quando a gente vai formar um ânion, ele vai receber um elétron, tá? E para receber um elétron, para a gente ver quem vai ter maior facilidade de se tornar um ânion, a gente não fala da energia de ionização, a gente fala da afinidade eletrônica. O que é a afinidade eletrônica? Afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, ela é a energia liberada, tá? Quando o átomo ganha um elétron. Ou seja, se ele está ganhando o elétron, se ele está liberando energia, quer dizer que a energia dele está diminuindo e ele está se tornando mais estável, certo? Então, quanto maior a afinidade eletrônica, maior vai ser a facilidade dele se transformar em um ânion, tá? Para a gente entender melhor a afinidade eletrônica, vamos também falar um pouquinho, que a gente ainda não falou hoje ainda, da eletronegatividade, tá? O que é a eletronegatividade? A eletronegatividade, ela ocorre durante uma ligação. Vamos supor, eu tenho esse átomo aqui, pequenininho, e o elétron dele está aqui. E eu tenho um átomo grandão e o elétron dele está aqui. Aqui a gente tem um núcleo, aqui a gente tem um núcleo, ok? Quem que vocês acham que vai atrair mais facilmente o elétron do outro átomo? Esse átomo pequenininho vai atrair esse elétron ou o átomo grandão que vai atrair esse elétron? Bom, o átomo pequenininho, o núcleo dele aqui está mais exposto, né? Do que o átomo grandão. Então, o átomo pequenininho, ele consegue aproximar mais o seu núcleo do elétron do outro átomo vizinho, ok? Isso é a eletronegatividade. Quem consegue puxar mais o elétron durante uma ligação? Esse átomo pequenininho vai puxar melhor, porque o seu núcleo está mais próximo, né? Então, consegue atrair melhor o elétron do vizinho. Então, quanto menor o raio, maior eletronegatividade, certo? E quem está puxando mais elétrons está também aceitando melhor o elétron. Ou seja, quanto menor o raio, maior a eletronegatividade, também vai ser maior a afinidade eletrônica. Então, vou botar aqui, ó, quanto maior a eletronegatividade, maior a afinidade eletrônica, maior afinidade eletrônica, ok? Porque ele está puxando mais o elétron, ele está aceitando mais o elétron e liberando mais energia. Então, se é o contrário do raio, né, vai ser na mesma, o raio cresce para cá e para cá, certo? A eletronegatividade e a afinidade eletrônica crescem no sentido contrário, para cá e para cá, tá? Porém, a gente não conta os gases nobres, tá? Nem na eletronegatividade, nem afinidade eletrônica, a gente não considera os gases nobres. Por quê? Porque eles não fazem ligação,
Então, a gente não pode contabilizar a eletronegatividade deles. E eles também não formam ânions. Então, a gente não vai contabilizar a eletronegatividade dele. Vamos contar só até aqui, ó. Então, desses elementos aí, quem é que está mais para a direita e mais para cima é o flúor, certo? Ou seja, ele é um elemento que tem a maior afinidade eletrônica e eletronegatividade. Por isso, ele vai ter a maior facilidade de aceitar o elétron. E aceitando o elétron, ele vira um ânion, ok? Lembrando que ânions recebem elétrons. Então, tá aí a nossa resposta. O elemento que tem maior probabilidade de formar um ânion é o que tem maior afinidade eletrônica, ou seja, aquele que libera maior energia ao ganhar um elétron, ficando mais estável, ok? Questão número 11. Um aficionado do seriado The Big Bang Theory, que tem como um dos principais bordões a palavra Bazinga, comprou uma camisa alusiva a essa palavra com a representação dos seguintes elementos: bário, zinco e galho. Em relação a esses elementos, considere as afirmações abaixo. Então, vamos ter aqui em mãos a nossa tabela periódica. O zinco apresenta raio atômico maior que o bário. Então, vamos achar aqui, ó, o zinco e o bário. O bário, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está no 6º período e o zinco está no 4º período, certo? Então, se o bário está no 6º período, quer dizer que ele tem 6 camadas e o zinco tem só 4. Então, o bário é maior do que o zinco e não o zinco maior do que o bário, ok? Então, a 1 está falsa. Zinco 2+, e galho 3+, são isoeletrônicos. Então, vamos lá. O zinco, ele tem número atômico 30, quer dizer que no seu estado neutro, ele também tem 30 elétrons. Zinco 2+, quer dizer que perdeu 2 elétrons, certo? Então, agora ele vai estar com 28 elétrons. O galho tem número atômico 31, certo? Então, quer dizer que no seu estado neutro ele também tem 31 elétrons. Galho 3+, quer dizer que perdeu 3 elétrons. 31 menos 3, 28 elétrons, certo? Então, se eles têm o mesmo número de elétrons, ó, eles são isoeletrônicos. Então, a 2 está correta. 3. Bário é um elemento que apresenta maior potencial de ionização. Lembrando que o raio cresce para cá e para cá, né? Para baixo e para a esquerda. E a energia de ionização, ou potencial de ionização, é o sentido contrário, né? Então, dos 3, quem tem maior energia de ionização é o galho. Então, a 2 é a nossa única afirmativa correta, ok? Questão número 13. Os seres vivos são constituídos de 11 elementos essenciais, que são tão importantes para a vida que a deficiência de um deles resulta em morte. O oxigênio, o carbono, o hidrogênio e o nitrogênio constituem 99% do total de átomos que formam as moléculas presentes nos seres vivos. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre e cloro constituem 0,9%. Sobre a localização desses elementos na tabela periódica, é correto, incorreto. Ele quer o incorreto, afirmar que... Então, vamos lá. A. O oxigênio possui carga nuclear maior que o nitrogênio. Por essa razão, o seu raio é menor. Então, aqui, ó, carga nuclear quer dizer que ele tem maior número atômico do que o nitrogênio e, por isso, ele atrai mais os elétrons, deixando os elétrons mais próximos, ou seja, diminuindo o raio. Então, essa afirmativa está correta. Vamos botar aqui, ó, certa, ok? Agora, sódio e potássio têm propriedades químicas semelhantes, pois ambos possuem um elétron na última camada, ó. Sódio e potássio, tá? Eles estão no mesmo grupo, eles têm realmente um elétron na última camada e todos os elementos que estão no mesmo grupo, eles apresentam propriedades químicas semelhantes. O único que se destaca aqui é o hidrogênio, que ele está na família dos metais alcalinos, né, que é a família 1, mas ele não é um metal,
tá? Ele tem um elétron na última camada, mas é o único que se destaca que não tem as propriedades semelhantes à do grupo. Essa aqui também está verdadeira. Sódio e potássio são metais, têm todas as propriedades de metais semelhantes. C. Cálcio e magnésio são metais alcalinos terrosos. Sim, ó, cálcio e magnésio. Esse grupo 2 aqui é o grupo dos metais alcalinos terrosos, tá? E terrosos. E o grupo 1 são só metais alcalinos. Ok? Então, verdadeira também. D. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Sim, ó, a gente viu que a eletronegatividade cresce para cá, ao contrário do raio. Quanto menor é o átomo, mais eletronegativo ele é. Verdadeira também. Então, a última vai ser a nossa falsa, né? Fósforo, enxofre e cloro possuem o mesmo número de elétrons na camada de valência? Não, eles estão no mesmo período, eles possuem o mesmo número de camadas, mas por estarem em grupos diferentes, eles possuem número de elétrons diferentes nas camadas, tá? Então, letra E é a nossa falsa. Nossa última questão. Com base nos elementos da tabela periódica e seus compostos, considere as afirmativas a seguir. Afirmativa 1. Elementos que apresentam baixos valores de primeira energia de ionização, mais altos valores de afinidade eletrônica, são bastante eletronegativos. Essa alternativa está falsa porque a gente viu que a energia de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, todos crescem para cá. Então, quem tem maior energia de ionização, maior afinidade eletrônica, também vai ter maior eletronegatividade. Então, essa tá falsa. Vou botar aqui F de falso para a gente não achar que tá correto. F. 2. Os compostos gerados por elemento de baixa eletronegatividade possuem caráter metálico. E se a eletronegatividade cresce para esse sentido aqui, né? Esses são os que têm mais alta eletronegatividade. Para cá, nós temos as eletronegatividade mais baixa. E realmente todos eles são metais. Então, essa aqui tá verdadeira. 3. Os compostos gerados por elementos de alta eletronegatividade possuem caráter covalente. A gente vai falar de caráter covalente quando a gente está ligando, ó, compostos gerados por elementos de alta eletronegatividade. Vamos supor, flúor, certo? Quando eu pego um flúor e ligo a outro flúor, o que eles vão fazer? Os dois querem elétrons, então eles vão compartilhar os seus elétrons e por isso eles têm caráter covalente. Verdadeira também. E por último, aqui a nossa quarta afirmativa, que faltou o númerozinho. Os elementos representativos são essas colunas aqui e mais essas aqui, que possuem valores mais altos de primeira energia de ionização, são os mais eletronegativos. Sim, a gente viu que eletronegatividade e energia de ionização crescem no mesmo sentido. Também está verdadeira, então 2, 3 e 4 são as verdadeiras, certo? Pela aula de hoje é só. A gente se vê na semana que vem, ok? Até lá, pessoal!